A Organização Mundial da Saúde identificou a circulação de uma nova variante chamada Ômicron, classificou como mutação preocupante. Não se fala em outra coisa, né? E ontem a Anvisa confirmou 2 casos no Brasil. Então vamos chamar o repórter Alex Muff ao vivo com as informações. Ô Alex, bom dia, né? Primeiro, qual é a gravidade realmente, né? O que é que se tem de estudos em relação a essa variante? E se ela realmente apresenta os mesmos sintomas do que a gente vem vivenciando da Covid até o momento? Olá, muito bom dia, Renata, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Manhã Cidade ao vivo. Para tirar todas as dúvidas sobre este assunto, a gente vai conversar agora com Francisco Santos, ele que é pesquisador e professor em saúde pública da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, Francisco, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade. Conte pra gente, uma nova variante aí preocupando as autoridades sanitárias do país, a Ômicron, né, que infelizmente foi identificada aqui no Brasil em 2 pessoas. Gostaria que você comentasse um pouco dela, sobre essa nova variante e se realmente ela preocupa as autoridades sanitárias e por quê. Bom dia. Bom dia à Rádio Cidade e obrigado pelo espaço. Qualquer nova variante vai trazer preocupação, ainda mais quando ela tem o potencial de reinfectar as pessoas, que é o caso dessa. Ela tem um potencial maior de encontrar brechas no sistema imunológico, mesmo daquelas pessoas que já tiveram a doença, mas o que a gente tem de informação até o momento é que os casos são muito leves, então ainda a gente está conhecendo melhor essa nova variante e isso vai acontecer muito. Por quê? Porque a gente tem muita gente ainda não vacinada. Quanto mais pessoas não vacinadas, maior a possibilidade de contaminação e maior a possibilidade de replicação, porque toda vez que o vírus entra no corpo de uma pessoa, ele vai se replicando e ele vai falhando na sua replicação. A maioria desses vírus não serão viáveis, mas vai ter um ou outro que vai ser viável e esse viável vai conseguir se perpetuar e vai passando para outras pessoas. Então, isso que acontece, por exemplo, no continente africano, onde a gente tem menos de 10% da população vacinada. A gente sabe que existe um esforço enorme da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos multilaterais de saúde, para que a gente tenha uma universalização mundial das vacinas. Mas, na prática, o que a gente tem observado é que os países mais ricos conseguiram ter o insumo, os outros não conseguiram, e isso está fazendo com que aconteça o que a gente está vendo agora, que é uma nova variante. Mas, lembrando que quem deu o alerta foi a África do Sul, mas ela já havia sido encontrada antes na Holanda. Isso mesmo, inclusive eu vi uma reportagem sobre esse assunto da Holanda. Agora, com relação, por exemplo, às vacinas, né, esses 2 casos que aconteceram aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas que foram contaminadas não estavam imunizadas. Com relação à eficácia das vacinas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, existe alguma delas que há uma eficácia maior ou menor contra essa variante ou ainda é cedo? Ainda é muito cedo para a gente chegar a essa conclusão. O que, em princípio, a gente acredita que as vacinas continuarão tendo uma eficácia contra ela, pode ter uma eficácia menor, mas continuarão a ter uma eficácia importante, bem diferente daquelas pessoas que não estejam vacinadas. Então, o que a gente acredita, até pelo tipo de mutação que ela sofreu, é que a vacina ainda tenha resultado, pode reduzir a eficácia, mas é muito cedo para... Tem gente aí já estimando em eficácia de 90%, 85%, 60%, tudo chute. A gente não tem ainda uma análise adequada para que a gente faça. Tem que ter tempo para isso. Ciência se faz com tempo. Então, tanto é que às vezes a gente até perde esse horizonte temporal, porque ciência de verdade se faz com construção, comparação, isso leva tempo. Então, nesse momento, qualquer opinião é precipitada do ponto de vista da demonstração de que esse ou aquele resultado vai ser alcançado. O que a gente observa é que a não vacinação é, com certeza, o motivo pelo qual a gente tem uma nova variante identificada. Então, essas novas variantes podem gerar outras. A gente tem encontrado no estado de Pernambuco, mapeados pela universidade, mais de 16 variantes. Então, a gente olha muito para alfa, para beta, para gama, para delta, mas já tem mais de 16 identificadas.
essa foi mais uma identificada. Então, isso vai acontecer com frequência, até porque hoje em dia a gente tem uma coisa chamada vigilância molecular. Antes a gente tinha a vigilância epidemiológica da gente, ela primeiro encontrou as pessoas com sintomas, depois a gente começou a ter o teste, que a gente não tinha o teste, para confirmar se era doença. Hoje, além de confirmar a doença, a gente tem como fazer uma análise de que vírus é que causou aquela doença, não que cepa foi que causou aquela doença. Então, a gente está hoje muito mais avançado, está muito mais preparado também, tanto do ponto de vista de infraestrutura, como também do ponto de vista da tomada de decisão, para que a gente acerte e evite uma catástrofe maior. Francisco, é importante, né, alertar ainda a população a importância da vacinação, né, porque a gente sabe que ainda há muita gente que não tomou a vacina aí, e a gente sabe que os cuidados devem continuar, não é isso? Isso, a gente tem que continuar mantendo, sempre que possível, distanciamento, a utilização de máscara continua sendo muito importante, a limpeza da mão, a utilização de álcool em gel, né? E a vacinação, sem sombra de dúvidas, é o que está fazendo com que o Brasil esteja começando a se destacar daqueles países em que era sempre o epicentro. Então, lembrem, veio da Ásia, aí depois Europa, América, norte do país, grandes cidades aqui do país e litoral, e depois vinha para o interior. Com a vacinação, o vírus agora encontrou um adversário à altura, que é o SUS. Então a gente tem um sistema de vacinação que é o melhor do mundo, a gente tem uma população que culturalmente já toma vacina. Essa é uma vacina que a gente está sofrendo muito por uma coisa chamada infodemia, que é uma pandemia de informação errada. E isso faz com que algumas pessoas acabem questionando e tendo uma postura muitas vezes não muito proativa em relação a se proteger, quando eu falo das vacinas. Mas a gente tem uma cultura tão forte, mas tão forte de vacinação, que é um programa que tem mais de 40 anos. A gente tem quase 40 mil salas de vacina. A gente tem, posso dizer, centenas de milhares de trabalhadores preparados para proteger a população. E mesmo com tudo isso, a gente está conseguindo. A gente demorou a ter vacina, mas a partir do momento que a gente teve vacina, a gente conseguiu fazer o combate. E culturalmente a gente aceita bem a vacina. Então vocês vão perceber que diante do que vai acontecer no mundo, o Brasil vai começar a ter um destaque positivo. Mas isso por conta de uma estrutura que a gente tem de sistema de saúde que há décadas funciona para dar segurança à nossa população. Perfeito. Francisco, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente no Manhã Cidade, esclarecendo, né, tirando todas as dúvidas aqui sobre essa nova variante, né, que circula aí, principalmente ali na África do Sul, no continente africano, e claro, chegou recentemente aqui ao Brasil, 2 notificações, mas como ele bem falou aqui, ele que é pesquisador, professor também em saúde pública da Universidade Federal aqui de Pernambuco, né, esclarecendo que realmente os cuidados devem continuar, o uso da máscara, o álcool A70 ou álcool em gel, distanciamento social e principalmente a vacinação, né? Ela deve continuar, as pessoas devem procurar o sistema de saúde, se imunizar para aí realmente ficar mais protegido. Com relação às vacinas, como ele bem falou, ainda é cedo, né, aí, diagnosticar, por exemplo, a questão da eficácia de A ou B, né, questão de porcentagem, mas que realmente é importante a imunização, sim. Renata Torres. Obrigada, Alex. Obrigada também ao Super Francisco Santos por ter participado mais uma vez aqui do Manhã Cidade. Pois é, o Alex reforçou, o Francisco falou, o Alex reforçou e eu vou reforçar mais uma vez aqui, tá? Se você ainda não tomou a vacina, tome.